Histórias de assombração do sertão. Bem-vindos a uma jornada pelo sertão brasileiro, onde as histórias de assombração são passadas de geração em geração. Nestas terras secas de chão batido, onde o vento quente sopra e as casas se espalham com suas porteiras de madeira velha rangendo, os mistérios e lendas ganham vida quando a noite cai. O vaqueiro João Pedro. Isso aconteceu num povoado pequeno enfiado no sertão, um lugar seco de chão batido e casas espalhadas com aquelas porteiras de madeira velha rangendo ao vento. Ali todo mundo se conhecia e todo mundo conhecia a história do vaqueiro João Pedro. João Pedro era homem de palavra, trabalhador dos bons vaqueiros que já passaram por essas bandas. Dizem que nasceu sabendo montar, porque desde menino já laçava bezerro melhor que muito cabra feito. Ele e o cavalo dele, um alazão chamado Ventania, pareciam ter sido feitos um pro outro. Onde um ia, o outro ia atrás. Era raro ver João Pedro a pé. Mas um dia João Pedro sumiu. Foi numa noite de lua cheia, no mês de agosto quente que só o cão. Ele saiu para ir buscar umas cabeças de gado que tinham se perdido depois de uma tempestade. Saiu dizendo que voltava antes da janta, que não ia demorar. Ouvimos o galope dele sumindo na estrada e pronto. Nunca mais ninguém viu João Pedro vivo. O desaparecimento. A busca. No começo acharam que ele tinha só se perdido, ou que talvez tivesse se acidentado. Juntaram os homens e foram procurar. Procuraram por 3 dias inteiros, reviraram tudo, mato fechado, beira de rio, gruta, tudo. Não acharam nem sinal dele, nem do cavalo, nem uma pegada, nada. Como se ele tivesse evaporado no ar. A lenda. O tempo foi passando e a história foi virando lenda. O povo começou a dizer que João Pedro tinha sido levado pelo coisa ruim, que tinha cruzado algum caminho errado, passado em encruzilhada sem fazer o sinal da cruz. Outros diziam que ele ainda estava vivo, perdido num lugar que ninguém conhecia. Mas a verdade é que ninguém sabia de nada. Os estranhos acontecimentos. Aí foi que começaram a acontecer as coisas estranhas. Foi mais ou menos uns 5 anos depois do sumiço. Eu trabalhava ajudando num curral lá para as bandas da fazenda dos Oliveira, quando ouvi os primeiros comentários. O retorno misterioso. Diziam que ao anoitecer dava para escutar um cavalo galopando pelo povoado. Não era trote de cavalo comum, não. Era como se fosse um galope meio arrastado, pesado, como se o bicho estivesse cansado ou carregando mais peso do que devia. No começo ninguém ligou muito, mas aí começaram a ver o dono do cavalo, um homem alto, de chapéu de couro e roupa poeirenta, montado num alazão magro, osso puro. O problema é que quando alguém tentava chegar perto, ele sumia assim, do nada. Diziam que ele ia de casa em casa, parando na porteira e chamando baixinho: "Viram o meu cavalo?" Mas quando alguém respondia, ele desaparecia. Meu encontro com o vaqueiro. Eu ouvia essas histórias, mas achava que era conversa fiada. Até o dia que eu mesmo vi. Naquele tempo eu estava morando num ranchinho perto da Estrada Velha, uma casa pequena de taipa com um terreiro grande na frente. Toda noite, depois do serviço, eu ficava sentado num banco de madeira olhando a estrada, sentindo o vento quente do sertão e ouvindo os barulhos da noite. Era costume meu, coisa de gente que gosta de sossego. Mas naquela noite eu senti um troço diferente. O vento parou de soprar de repente. O calor continuava, mas o ar parecia pesado, como se alguma coisa estivesse segurando o mundo todo em silêncio. Os grilos pararam de cantar, os sapos ficaram quietos, nem os cachorros da vizinhança latiam. Sabe aquele silêncio que dá um arrepio na espinha? Pois era desse jeito. Foi aí que eu ouvi. No começo era um som baixinho, um trote vindo de longe. Mas não era um normal. Parecia que o cavalo mancava, arrastava um pouco as patas na terra. O barulho foi chegando mais perto, e então eu vi. Primeiro só uma sombra no meio da estrada. Um homem montado num cavalo magro, parado bem na entrada do meu terreiro. A lua estava alta e a claridade dela deixou a cena ainda mais esquisita. O cavalo estava esquelético, com o couro repuxado nas costelas. E o homem? O homem era João Pedro. Face a face com o impossível. A aparição. Eu juro por tudo que é mais sagrado, era ele. O mesmo chapéu de couro, o gibão velho, a cara coberta de poeira, como se tivesse cavalgado dias sem parar. Mas tinha alguma coisa errada, muito errada. Os olhos dele, rapaz, os olhos dele não tinham brilho. Não eram olhos de gente viva. Eram fundos, escuros, parecendo buracos sem fim. O encontro. Ele parou o cavalo bem na beira do terreiro e disse, com uma voz que parecia vir de muito longe: "Viram meu cavalo?" O sangue gelou nas minhas veias. Ele estava em cima do cavalo.
Como é que podia perguntar por ele? Meu coração batia forte no peito e minha boca secou. Eu tentei responder, mas minha língua parecia travada. Só consegui sacudir a cabeça devagar, negando. A partida. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois puxou as rédeas e virou o cavalo devagar, indo embora pela estrada, sem fazer barulho, sem deixar pegada na poeira. Quando ele sumiu, o vento voltou a soprar, os bichos voltaram a fazer barulho, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha. O segredo de João Pedro. Corri para dentro de casa e tranquei tudo. Só consegui dormir quando o sol nasceu. No outro dia fui contar para um velho chamado Seu Benedito, que morava perto e conhecia todas as histórias do povoado. Quando terminei de contar, ele balançou a cabeça e disse: Tu viu João Pedro, mas ele não devia estar aqui não. Perguntei o que ele queria dizer com isso, e o velho me contou que almas que ficam vagando assim geralmente têm alguma coisa mal resolvida. Ele ainda está procurando o cavalo, Benedito disse. Mas não é esse cavalo que ele anda montado. Aquilo ali é só assombração. O cavalo dele de verdade nunca encontraram. Minha espinha gelou de novo, porque, pensando bem, na busca que fizeram quando João Pedro sumiu, o cavalo Ventania nunca apareceu. Era como se tivesse sumido no vento, igual ao dono. A partir daquele dia, toda vez que anoitecia, eu evitava ficar sozinho no terreiro. Mas o pior foi saber que eu não era o único que tinha visto o vaqueiro. O medo se espalha. O povoado aterrorizado. Depois daquela noite, eu fiquei com aquilo na cabeça. João Pedro voltando depois de anos, perguntando pelo cavalo. Era coisa que não fazia sentido. Mas no sertão, nem tudo precisa de explicação. Os dias foram passando e eu comecei a reparar que o povo andava meio arredio quando dava o entardecer. As casas se fechavam mais cedo, os cachorros latiam sem motivo, e tinha gente que jurava ouvir o trote do cavalo na estrada. Só que ninguém tinha coragem de sair para ver. A história de Dona Marinalva. Aí veio a história de Dona Marinalva. Dona Marinalva era uma senhora já de idade, das antigas, daquelas que tem mais história para contar do que a gente tem tempo para ouvir. Ela morava numa casinha perto da beira do mato, mais afastada do povoado. Certo dia fui levar um saco de farinha para ela, que minha mãe tinha mandado, e aproveitei para puxar conversa sobre o vaqueiro. A velha regalou os olhos na hora. Tu viu ele também? Perguntou com a voz baixa, como se tivesse medo que alguém ouvisse. O relato de Dona Marinalva. Contei o que eu tinha visto e ela fez o sinal da cruz 3 vezes. Depois respirou fundo e começou a contar o que tinha acontecido com ela naquela mesma semana. Bem tarde da noite, Dona Marinalva estava deitada na rede da sala, rezando baixinho antes de dormir, quando ouviu um barulho na frente da casa. Primeiro achou que era só algum animal passando, mas quando prestou mais atenção, percebeu que era um cavalo. O trote veio se aproximando devagar, até parar bem na frente da janela. Ela prendeu a respiração e ficou ali, imóvel, sem coragem de se levantar. Foi então que ouviu a voz: "Viram meu cavalo?" Dona Marinalva jurou que o sangue dela gelou na hora. Disse que não teve coragem de olhar, mas sentiu um frio estranho, um vento esquisito que fez a chama da lamparina piscar, como se alguém tivesse passado dentro de casa. Ela fechou os olhos e começou a rezar o mais rápido que pôde. Depois de um tempo, o silêncio voltou. Quando ela criou coragem para olhar pela fresta da janela, não tinha mais ninguém. A partir daquele dia, ela dormia com a porta trancada e um ramo de arruda pendurado na janela. Mais encontros com o vaqueiro. Os relatos se multiplicam. A história dela se espalhou. E aí vieram outros relatos. Gente dizendo que tinha visto um homem de chapéu e gibão montado num cavalo magro, indo de casa em casa, sempre no mesmo horário, sempre perguntando pela mesma coisa. O desafio de Tião. Mas teve um caso que fez o povo todo entrar em pânico. Um rapaz chamado Tião, metido a valente, resolveu desafiar a assombração. Tião era daqueles cabras que não acreditam em nada, vivia dizendo que esse negócio de alma penada era história de gente medrosa. Quando soube dos relatos sobre João Pedro, achou graça e disse que se visse o vaqueiro, chamava ele para tomar uma cachaça. A noite do confronto. Pois bem, numa noite de lua cheia, Tião resolveu provar que não tinha medo. Ficou sentado num toco de madeira na beira da estrada, de braços cruzados, esperando. O povo da vila pediu para ele não fazer isso, mas ele riu e disse que ia olhar João Pedro nos olhos e perguntar por que ele ainda estava vagando. O encontro fatal. E foi assim que aconteceu. Lá pela meia-noite, o silêncio se espalhou pela estrada. O vento parou, nem os grilos faziam barulho. Tião, teimoso, ficou ali,
assobiando e chutando pedrinhas no chão, como se não tivesse acontecendo nada. Então ele ouviu o trote, um som abafado, arrastado, vindo de longe. O cavalo magro surgiu na curva da estrada, com João Pedro montado. O vaqueiro veio vindo devagar, com chapéu baixo, sombra cobrindo o rosto. Tião sentiu um arrepio na espinha, mas não quis dar o braço a torcer. Ficou parado, esperando. João Pedro parou o cavalo bem na frente dele. Viram meu cavalo? A voz saiu rouca, como um vento gelado. Tião riu, se levantou e bateu no peito. Ô vaqueiro, tu tá cego? Tá em cima do cavalo e ainda tá perguntando dele. O horror revelado. A verdadeira face. Foi aí que a coisa ficou feia. João Pedro ergueu a cabeça devagar. Os olhos dele não eram normais, eram fundos, escuros, vazios, como dois buracos onde não existia nada. A boca se abriu num sorriso seco, mas os dentes estavam pretos, podres, como se ele tivesse apodrecido por dentro. A revelação. Tião engoliu em seco, começou a dar um passo para trás. Se esse aí fosse meu cavalo, João Pedro murmurou, eu ia poder descansar. O cavalo abriu a boca e um som horrível saiu dali, um relincho de arrepiar até o mais valente. Foi então que Tião viu, o cavalo não tinha olhos, só buracos fundos. O cheiro podre veio forte, e o bicho começou a avançar. O ataque. Tião tentou correr, mas tropeçou e caiu. No mesmo instante, João Pedro ergueu a mão e apontou para ele. O vento soprou forte, e um grito de desespero se espalhou pela noite. No outro dia, encontraram Tião caído na beira da estrada, os olhos arregalados de pavor, a pele fria como se tivesse passado horas no sereno. Não morreu, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou mudo por muito tempo, e quando voltou a falar, nunca quis contar o que viu naquela noite. Só repetia baixinho, ele tá procurando, ainda tá procurando. O legado do vaqueiro. Depois disso, o povo parou de sair à noite. Trancavam as portas cedo, evitavam falar do vaqueiro. Mas de vez em quando, sempre tem alguém que escuta o trote arrastado vindo de longe. E quem vê o homem de chapéu e gibão na estrada sabe que ele ainda tá por aí, procurando. Eu não sei bem por onde começar, mas vou tentar. O que vou contar aconteceu numa época que ficou marcada para mim e para muitos ali do vilarejo. Não era algo de se contar em voz alta, porque quem falava acabava sendo olhado de forma estranha, como se fosse doido. Mas como foi comigo, eu preciso dizer. Talvez alguém que tenha vivido a mesma coisa, ou que tenha ouvido a história de outra pessoa, me entenda. Eu morava no vilarejo de São Miguel do Sertão, um lugar simples e pacato. Não tinha muito movimento, só quem passava por ali era gente que ia de passagem, a caminho de um lugar maior. E se por acaso você perguntasse sobre aquele lugar, as pessoas iam te falar sobre a paz, a tranquilidade e o canto dos galos anunciando o amanhecer. O galo misterioso. A chegada do galo. Aquele vilarejo era um lugar pequeno, com casas simples, todas construídas de barro e madeira, uma praça central com uma igrejinha que tocava o sino nas horas certas. O povo ia para a missa aos domingos, as crianças nas ruas, e a vida se desenrolava calmamente, como se o tempo tivesse parado. Tudo parecia perfeito, até que o galo apareceu. O canto à meia-noite. O galo não era um galo qualquer. O bicho tinha um peito vermelho forte e umas penas que brilhavam como se tivessem sido untadas com óleo. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo, e ninguém se lembrava de alguém ter comprado ou adotado ele. Mas ele apareceu, e com ele um mistério que ninguém podia explicar. No começo, o galo cantava com a luz do dia, como qualquer outro, e as pessoas não deram muita atenção. Mas com o tempo, algo estranho começou a acontecer. O galo começou a cantar à meia-noite. Isso mesmo, à meia-noite, quando ninguém estava esperando, quando a maioria do povo estava em casa dormindo. As tragédias começam. No princípio, o canto foi ignorado. É só um galo perdido, diziam alguns. Mas logo começaram a acontecer coisas estranhas. Uma noite, Dona Luísa, que morava na casa do lado de fora do vilarejo, morreu de repente. Dizem que foi um infarto, mas ninguém soube explicar direito. Ela tinha saúde boa e não dava sinais de problema. No dia seguinte, o galo cantou novamente à meia-noite. E foi nesse dia que a coisa realmente começou a se espalhar. O canto da morte. Na madrugada, o povo todo acordou com aquele canto ensurdecedor. O pior era que sempre, depois de cada canto, alguma tragédia acontecia. O próximo foi o carro do seu Antônio, que caiu numa ribanceira. Ele sobreviveu, mas ficou mal, quase sem andar. As coincidências começaram a ser demais. O galo cantava e algo ruim acontecia no vilarejo.
Mas o que era mais estranho era que o canto parecia ter algo diferente. Não era só um canto comum. Era como se tivesse uma melodia, algo que mexia com o ar ao redor, que fazia o sangue gelar e o cabelo arrepiar. No terceiro dia, Dona Maria, a parteira do vilarejo, foi dar à luz a uma moça que morava na casa perto da igrejinha. A menina estava grávida de gêmeos, e durante o parto, um dos bebês nasceu morto. Na hora que Dona Maria se preparava para sair da casa, o galo cantou mais uma vez. E dessa vez não foi só o som do galo. Foi como se a terra tremesse um pouco, como um aviso de algo que estava por vir. Os segredos do vilarejo. A suspeita dos mais velhos. A primeira vez que eu fui até a casa de Dona Maria, a velha estava com um ar diferente. Ela não queria me contar direito o que estava acontecendo, mas no fundo eu sabia que ela sabia mais do que estava dizendo. Ela me disse que o canto do galo não era normal, que algo estava por trás disso, mas não me contou mais nada. O terror noturno. A cada noite, o galo cantava, e a cada noite, alguém no vilarejo começava a adoecer ou algo de ruim acontecia. Quando falávamos do galo, os mais velhos nos olhavam com desconfiança, como se estivessem temendo que o mal os escutasse. E o que nos assombrava mais era que cada vez mais o galo parecia ficar mais perto. Era como se o bicho estivesse observando cada um de nós, sabendo de cada movimento, de cada respiração. E no meio daquilo, o vilarejo foi aos poucos perdendo o pouco de paz que ainda cercava. A última noite. Certa noite, o canto do galo ecoou pela última vez. A noite estava clara, o céu cheio de estrelas, e não havia vento. Mas o galo cantou, e com ele tudo pareceu se transformar. Na manhã seguinte, alguém encontrou o corpo de seu Zé, o antigo mecânico da vila. Ele tinha sido encontrado caído no meio da estrada, sem sinais de violência, mas com uma expressão de puro terror no rosto. A maldição do galo. Dizem que o galo não era um galo normal, que ele estava possuído por uma força que vinha do além, uma força que usava o canto do galo para avisar as tragédias que estavam por vir. Alguns diziam que era coisa do diabo, outros falavam que ele era o espírito de um homem que tinha feito um pacto e voltava para cobrar o preço da alma. Mas, na verdade, ninguém sabia. Eu me lembro de uma noite, quando o galo cantou mais uma vez. O som foi tão forte que parecia que ele estava dentro da minha cabeça. Eu acordei suando frio, e quando olhei pela janela, vi uma sombra. Era uma figura alta, encapuzada, andando pela estrada, com os olhos brilhando como dois pedaços de fogo. Eu tentei gritar, mas nada saiu da minha boca. Eu estava paralisado, e só depois de um tempo que percebi que a figura tinha desaparecido. E foi assim que o vilarejo de São Miguel do Sertão começou a se esvaziar. O galo cantava, as tragédias aconteciam, e o medo tomou conta da gente. Eu, por muito tempo, não consegui dormir direito, com a cabeça cheia de imagens do que aconteceu naquele vilarejo. A última noite do galo. O silêncio antes da tempestade. Depois que tudo aconteceu, as pessoas começaram a se afastar umas das outras. Alguns ainda estavam tão abalados com os acontecimentos que nem sequer conseguiam se olhar nos olhos, como se algum mal tivesse se infiltrado ali, fazendo com que todo o vilarejo perdesse a força que tinha antes. Aquela última noite foi, sem dúvida, a mais aterradora. Eu me lembro como se fosse ontem. O galo cantou como nunca antes. Seu canto era mais forte, mais profundo, e parecia ecoar dentro de cada um de nós. Naquele instante, parecia que o tempo tinha parado, as horas se arrastavam, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tomava conta de todos. O grito na noite. Eu estava na casa de Dona Maria, onde o povo se reunia para conversar e tentar entender tudo aquilo. Era como se estivessem buscando respostas, mas ninguém tinha coragem de dizer o que realmente pensava. Naquela noite, algo estava diferente. A terra estava quieta, como se o vento tivesse cessado, e as estrelas estavam mais distantes. A lua parecia ter uma cor pálida, como se estivesse observando tudo de longe, sem poder fazer nada. E foi naquela quietude que, de repente, um grito cortou o ar. Não foi um grito qualquer. Era um grito de desespero, algo que parecia vir do fundo da terra. Todos os presentes na casa de Dona Maria se olharam com os olhos arregalados, como se reconhecessem aquele som. Sabíamos o que estava por vir. Sabíamos que o galo havia cantado pela última vez, e que algo mais sombrio ainda estava por vir. O desaparecimento do galo. O medo se alastrou rapidamente, como um fogo que toma conta do mato seco. Todos saíram da casa e correram para a rua, na direção do barulho. O grito ainda ecoava nas nossas mentes, mas quando chegamos lá fora, não havia mais ninguém. Não havia nenhum sinal do que tinha acontecido. Mas algo estava errado, algo estava no ar, e todos sabíamos que não era normal.
A estrada estava vazia. A única coisa que restava era o silêncio, o tipo de silêncio que faz o coração parar de bater. Era como se a vida tivesse sido drenada de todo aquele lugar. No dia seguinte, a tragédia que se seguiu foi a pior de todas. A esposa de seu Zé, Dona Alice, foi encontrada desfalecida em sua cama. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Não havia sinais de violência, mas ela estava completamente paralisada, com os olhos fixos, como se estivesse olhando para algo além do alcance de qualquer um. Foi quando alguém mais corajoso que os outros foi até a estrada onde o galo havia cantado, e lá ele encontrou um pedaço de pena caída no chão, misturado com sangue. Não era sangue comum, mas uma substância espessa, escura, que ninguém conseguiu identificar. O legado do galo. O último avistamento. Alguns dos mais velhos disseram que aquilo era um sinal de que o mal estava se aproximando. Aquelas penas, o sangue, tudo aquilo não era normal, e o galo, de alguma forma, estava ligado àquela energia sombria que tinha se instalado no vilarejo. A última vez que alguém viu o galo foi uma semana depois. Ele estava parado no mesmo lugar onde sempre cantava, mas não cantava mais. Estava apenas lá, olhando fixamente para os moradores que passavam, como se estivesse esperando por algo, como se o tempo todo tivesse estado observando, vigiando cada um de nós. O desaparecimento. Na manhã seguinte, o galo simplesmente desapareceu. Sumiu sem deixar vestígios, sem deixar nenhuma pista do que tinha acontecido com ele, como se de alguma forma tivesse cumprido seu propósito e se retirado. Mas o vilarejo nunca mais foi o mesmo. As pessoas se afastaram umas das outras, e o medo tomou conta do coração de todos. Aquele medo não era mais apenas do galo, mas de algo que se escondia nas sombras, algo que nos vigiava, esperando o momento certo para voltar. O aviso. Eu, por muito tempo, procurei entender o que aconteceu ali. Tentei conversar com os outros, mas ninguém mais tinha coragem de falar abertamente sobre o galo e o que ele representava. Aqueles que tentavam falar eram olhados com desconfiança, como se fossem portadores de um segredo amaldiçoado. Hoje, anos depois, ainda me pergunto se aquilo foi real, se o galo realmente tinha algo a ver com as tragédias que aconteceram, ou se foi apenas uma coincidência. Mas no fundo sei que algo estava por trás disso, algo que nunca consegui entender completamente. O retorno. O vilarejo de São Miguel do Sertão ainda existe, mas pouco se fala sobre o galo. Muitos jovens hoje em dia não conhecem a história, mas alguns mais velhos ainda se lembram, e sempre que o vento sopra à noite, com a lua cheia, as pessoas olham para o céu e se perguntam se aquele galo voltará a cantar. Eu, pessoalmente, nunca mais consegui ouvir um galo cantar à meia-noite sem sentir aquele arrepio na espinha. Porque, de algum jeito, sei que o mal pode voltar, assim como o galo. Ele está por aí, esperando o momento certo para se manifestar novamente. E se você está lendo isso, tome cuidado. Porque o galo que cantou naquela noite, talvez ele ainda esteja por aí, esperando o momento certo para volte.